Salve, salve, torcedor bicolor! Acaba de terminar em Criciúma, vitória maiúscula do Papão da Curuzu. Bora pra cima, Papão, rumo a essa reação, tô sonhada a reação. Pode ser que não dê em nada, mas eu tô muito feliz porque a gente sabe do potencial desse time. A gente sabe o que o Paysandu é no cenário nacional. O Paysandu é um time grande, essa camisa ela é pesada, né? Pode ser que seja, como muita gente tem dito aí, mas eu creio que não. Pode ser que seja a melhora da morte, como eu vi muitos radialistas remistas falarem aí, né? Que se o Paysandu vence é porque é melhora da morte, não sei o quê. Não interessa, meu irmão. Não interessa que a gente venceu, não interessa que o Paysandu tá vivo e bora pra cima, né? Terminou há pouco lá em Criciúma, vitória maiúscula do Papão da Curuzu, né? Papão 4. Presta atenção no que eu tô te falando. Papão 4, Criciúma 2, de virada. Pensa que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar? O raio cai, papai, e só cai. Paysandu de virada e só não fez o quinto, porque perdeu muitas oportunidades. Papão maiúscula, maiúscula, essa vitória bicola, bora pra cima. Mas antes da gente voltar a falar desse jogo, dá uma olhada nesse recado aí e depois da nossa vinheta a gente volta. É nóis, tamo junto, pra cima, Papão! Olá, torcedor bicolor, saudações para o torcedor do maior campeão do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Eu estou vindo aqui para comunicar e anunciar o início da nossa promoção, né? Nós estabelecemos uma meta, pessoal, de 1000 inscritos, né? E ao chegarmos a 1000 inscritos, será sorteado no canal MB Paixão a nova camisa do Papão da Curuzu, o uniforme número 3, a camisa New Black, que você vai ver aqui. Perfeito? Essa aí é a minha. Corra atrás da sua. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, né? Que aquela pessoa que for mais assídua nos vídeos até a gente bater 1000 inscritos será contemplado com essa camisa New Black, certo? Lembrando, essa aí é a minha, a sua tá aqui aguardando a sua participação. Tamo junto, rumo à permanência do Papão na Série B. É isso, bora pra cima. Ok, torcedor bicolor. Bora falar do jogo, né? Vamos falar dessa vitória maiúscula do Paysandu. É assim que a gente gosta, Papão, que vocês batalhem, que vocês lutem, porque aqui tem torcedor para apoiar, aqui a torcida vai estar junto sempre. Não tem essa de desistir, eu nunca desisti. Eu sei que a gente ainda não saiu dessa situação, essa vitória não tira o Paysandu da lanterna, mas já é um começo, né? Já é o pontapé inicial para reagir. Uma hora esse pontapé tem que ser dado. E eu lembro que no primeiro turno nós só fomos dar esse pontapé contra o Botafogo, certo? Contra o Botafogo, e nesse momento a gente dá o pontapé num jogo antes do Botafogo. Então nós temos aí 3 partidas, né? Temos aí a Ferroviária, né? Depois o Botafogo, e aí depois temos o clássico contra a Cadela de Peruca, ou seja, 4 jogos onde nós temos totais condições de vencer pelo menos 3 desses jogos, né? Na verdade, jogamos contra o Criciúma, vamos jogar agora, se eu não me engano, contra a Ferroviária, depois Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo, depois Cadela de Peruca, né? Repá, certo? Esses 3 próximos jogos o Paysandu tem totais condições de vencer. Lembrando que o Repá, o Paysandu é o mandante do Repá, tá certo? O Paysandu é o mandante, ok? Então é isso. Vai ser importantíssimo pra gente essa vitória. Na verdade foi importantíssima essa vitória, e do modo como ela aconteceu, de virada, muito parecido com o jogo contra o Coritiba, né? E a gente vai falar agora aqui das nuances dessa partida. Eu ainda tô eufórico aqui com esse jogo, né? Um jogaço, um jogão de bola, né? A gente pecou em algumas situações, a gente vai já explanar isso para vocês, mas soubemos reagir, tivemos força, nosso psicológico não foi afetado com o fato de termos saído atrás do placar, e conseguimos reagir, viramos a partida, e numa bobeira no finalzinho, no último lance do primeiro tempo, o Nicolas foi lá e lançou mão da lei do ex, né?
empatando a partida, mas o Paysandu não baixou a cabeça. É isso que a gente quer. O Paysandu não se deu por vencido, o Paysandu foi buscar no segundo tempo, fazendo o terceiro gol com o Marlon numa jogada sensacional do Garcês, onde ele sofreu uma falta por trás, o zagueiro foi expulso e no limite ali da entrada da grande área, quase que era pênalti o Paysandu. O Garcês ficou revoltado porque ele não queria a falta, ele queria a vantagem, porque ele conseguiu levantar, ele sofreu a falta, conseguiu levantar, conseguiu alcançar a bola e ele queria fazer o gol. É isso aí, Garcês, é isso aí. Tá um passo de virar um ídolo da Fiel Bicolor. Diretoria, é hora de chamar esse caboclo e renovar com ele. Renova com esse cara, porque merece, fazendo aí um partidaço. E na falta, na cobrança, numa jogada ensaiada entre o Heverson e o Marlon, o Paysandu fez o terceiro gol, né? Passando à frente no placar novamente, onde Borazes foi substituído, ainda no intervalo, né? Do primeiro para o segundo tempo, Borazes mais 2 foram substituídos. Depois foi o Nicolas substituído, né? Ou seja, não tinha mais lei do ex, né? E aí, pessoal, só deu Paysandu, o Paysandu perdendo oportunidades. Tá certo que o Criciúma chegou algumas vezes, mas as oportunidades mais perigosas eram do Paysandu. O goleiro Alisson dos caras fazendo muitas defesas, salvando em certo momento o Criciúma, né? Nós tivemos uma bola na trave do próprio do André Lima, que jogou muito. O André Lima, a melhor partida dele com a camisa do Paysandu, certo? Outro que jogou muito foi o Denner. Ronaldo Henrique, cara, o Paysandu jogou muito bem, todo o time tá de parabéns, o Heverson deu algumas pipocadas ali na hora da marcação, mas nada que tivesse comprometido. O Paysandu tá de parabéns. O Garcês, então, para mim, melhor homem em campo, né? Seguido ali do Marlon, que foi substituído depois, né? Mas, assim, o Paysandu jogou muito bem e eu gostei da mexida do Márcio Fernandes, né? Quando o Márcio Fernandes tirou o Denilson, que sentiu, né? Ele colocou o Vini Faria, né? Perdão, ele colocou o Peterson, né? Ele tirou o Denilson, colocou o Peterson, que entrou muito bem no jogo, fazendo a ponta esquerda, que é a ponta do Garcês, e centralizando o Garcês. Só que nesse momento, o Paysandu já não tinha mais essa questão de ficar guardando posição no ataque. Por quê? Porque o Criciúma estava perdendo o jogo, o Criciúma vinha para cima, né, e deixava todo aquele espaço para o Paysandu sair no contra-ataque. E foi nesses momentos que, em 2 contra-ataques, no segundo tempo, um que resultou uma falta com a expulsão do zagueiro e outro que nós tivemos ali, né, o drible do Garcês, né, uma jogada, saiu correndo ali no lançamento do Matheus Nogueira, ele pegou a bola, saiu numa arrancada rumo ao gol adversário, driblou o goleiro, né? E o zagueiro ia chegando, ele cutucou sem dó nem piedade para dentro do barbante. E 4º gol do Paysandu para sacramentar a vitória, fechar o caixão e ser feliz. É assim que nós queremos, Paysandu. Bora pra cima, tamo junto, é nóis. É isso aí, é essa vitória que a gente quer. Bora falar devagar, bora falar aqui desse momento, né? Vamos curtir esse momento. Vamos falar da escalação do Paysandu? Certo? Vamos falar? Beleza. O Paysandu veio com Matheus Nogueira, Edilson, Maurício Antônio, Thalisson, Heverson, Ronaldo Henrique, André Lima, Denner, Marlon, Garcês e Denilson, certo? Tudo bem? A primeira substituição no Paysandu foi aos 19 para 20 minutos do primeiro tempo, com a saída do Denilson, certo? E o jogo já estava aí, né? O jogo já estava 1-0 para o Criciúma, né? O gol tinha sido marcado pelo Jonathan Roberts, certo? Foi um gol que ele saiu da esquerda do ataque deles, né? Puxando para o meio e concluiu ali no canto direito do Matheus, né? Um chute cruzado e ele não alcançou, a bola ainda passou por baixo das pernas do Thalisson, certo? E infelizmente 1-0 para o Criciúma, né? Esse gol foi aos 14 minutos, 13 para 14 minutos. Então todo mundo que é torcedor do Paysandu fala, mas já, o Paysandu já tá perdendo, né? E aí é isso, pessoal. Bola vai, bola vem. E teve essa substituição aos 19, né? Do Denilson.
E quando o Márcio Fernandes tirou o Denilson, ele colocou o Peterson, certo? O Peterson que entrou em algumas partidas, né, de forma esporádica, não vinha ali sendo muito utilizado nem pelo Claudinei Oliveira, muito menos pelo Márcio, né? E como o Paysandu veio muito desfalcado, o Paysandu teve que utilizar jogadores que estavam meio que esquecidos, escanteados, e um desses caras era o Peterson, né? Era o Peterson. E aí, só que na minha visão, o Peterson aproveitou bem, né, a oportunidade que teve, entrou muito bem no jogo, certo? Entrou muito bem na partida, e a gente só tem a agradecer aí essa... Deixa eu só verificar essa lâmpada aqui, pessoal, rapidinho. Deixa eu mudar aqui. Prontinho. Agora a iluminação tá melhor aí pra nós. Pois é, então o Peterson entrou no jogo, né? E aí o Paysandu, que tinha um homem centralizado na centroavância, ficou sem essa referência. Então o que ele fez? Ele colocou o Peterson na ponta esquerda, deixando centralizado o Garcês, tá? O Garcês já vinha fazendo uma boa partida. E aí, pessoal, tudo foi dando certo pro Paysandu, até que aos 23 minutos, né? Até que aos 23 minutos, né? Deixa eu ver aqui o tempo certinho, né? O Paysandu... Perdão, o Paysandu aos 31 minutos, né? Com um chute cruzado do Heverson, né? Surpreendeu o goleiro ali, Alisson, e a bola entrou, né? Um chute cruzado, numa bola mal cortada. Ele pegou a sobra, ajeitou e bateu cruzado. A bola foi morrer no canto esquerdo do goleiro Alisson. Golaço do Paysandu, gol de empate, né? E não demorou muito, né? Aos 43 minutos, certo? Um cruzamento da direita do ataque do Paysandu, né? E o Garcês subiu no terceiro andar, cabeceando com força no canto oposto do goleiro, ou seja, no contrapé, fazendo o gol da virada, né? O Paysandu na frente no placar, mas o Paysandu não conseguiu segurar, pois nos acréscimos, aos 49 minutos, de 48 para 49 minutos, o Nicolas recebeu uma bola na área, uma jogada que já é cantada, ele cabeceou com força, né? E o Matheus Nogueira não pôde fazer nada, empatando a partida e levando a partida para o intervalo com o placar tudo igual. Beleza? Na volta do segundo tempo, só deu Paysandu, na verdade um jogo meio que lá e cá, né? Onde, né, o Paysandu aos 23 minutos, com o Marlon cobrando falta depois de uma bela jogada do Garcês, onde ele sofreu a falta e o jogador Felipinho, que vinha fazendo um verdadeiro salseiro no meio campo ali, ajudando muito, servindo muito, inclusive foi ele que deu a assistência para o Nicolas fazer o gol, né? Fez a falta no Garcês, foi expulso direto, não tomou nem amarelo, foi expulso direto. E aí o Marlon, numa jogada ensaiada, né, com o Heverson, fez o gol com uma ajudinha ali, uma contribuição muito bem-vinda do goleiro Alisson, né, do Criciúma, certo? E aí, aos meados ali de 33 do segundo tempo, né, o Garcês, né, recebe um lançamento do Matheus Nogueira, ele domina a bola e sai em arrancada rumo à meta adversária, o zagueiro na perseguição e ele imprimindo velocidade. Quando ele chegou na frente do goleiro, driblou para a direita, né, para sua direita, né, passando o goleiro ainda se jogou, tocou no tornozelo dele, mas ele não caiu, e o zagueiro ultrapassando, quase tomando a frente, ele tocou sem dó nem piedade, fazendo o gol da vitória, o gol da goleada, dando números finais aí ao jogo, né, números finais à partida. Um partidaço do Paysandu, todo mundo jogou bem. Eu tenho certeza que o Paysandu teve aí o seu jogador, né, o Garcês, eleito como o melhor jogador da partida, né? E eu queria que você tivesse, caso você esteja aqui comigo nesse momento, que você deixe seu like, se inscreva no canal, né? Apoia porque a gente ainda tem muito o que fazer nesse campeonato. A gente pode até cair, mas a gente vai cair de pé. A gente não vai cair como um time derrotado, como muita gente diz,
né? Como muita gente fala aí, e depois vai vir radialista aí dizer não, porque a gente critica para melhorar. A gente critica porque a gente quer ver esse time aí do Paysandu. A gente não quer ver time medíocre. Mentira. Para muito radialista e jornalista aí, até blogueiro que a gente vê aí fala mal do Paysandu, fala porque não é torcedor do Paysandu e não é profissional o suficiente para falar bem quando tem que falar bem e falar mal quando tem que falar mal, tudo na medida do possível, tudo na medida do certo, porque tem muita informação para ser veiculada aí, tanto informações boas quanto informações ruins, e a gente vê que a imprensa se depende em só falar mal do Paysandu, e só falar mal do Paysandu. Eu quero ver se essa equipe, eu falei isso no meu vídeo anterior, quem assistiu sabe, eu quero ver se essa equipe resgatar o Paysandu e manter o Paysandu na Série B, porque nada está perdido. Eu quero ver se eles vão na mídia e vão dizer que estavam errados. E vão dizer que o Paysandu ressurgiu das cinzas. E tem muita gente aí que deve até pedir desculpa não só para o Paysandu em si, mas para o presidente. Porque tem muita gente dizendo que o Roger tem que renunciar. Né? E a gente vê no semblante do Roger que ele não está feliz com essa situação do Paysandu. E que uma das pessoas mais afetadas com essa situação do Paysandu é ele. E eu não estou aqui para defender não, mas eu estou dizendo aqui o que eu estou vendo, né? O que eu tenho visto quando eu acompanho o Paysandu diariamente. Eu acompanho o Paysandu diariamente. E eu sei, né? E eu sei que o que está acontecendo com o Paysandu é um acidente de percurso. É um acidente de percurso. Nós tivemos os nossos erros, sim, na caminhada, sim. Mas eu acho que muita coisa deu certo. Né? Tanto que fomos campeões, né? Essa temporada não é uma temporada que a gente possa dizer que é uma temporada perdida, né? Mas eu acho que falta muito assim, apoio, né? Falta a torcida mesmo jogar junto com o Paysandu e você não desistir do nosso clube, porque como o nosso próprio hino diz, quando perde é por descuido, mas depois vem a virada, certo? Então o Paysandu vem com esses 3 pontos na bagagem, vem em boa hora, porque como eu falei, né? No primeiro turno nós enfrentamos o Criciúma na Curuzu. Foi na Curuzu ou foi no Mangueirão? Se eu não me engano foi no Mangueirão, vou até ver. Deixa aí nos comentários se você acha se eu tô errado ou não, se foi no Mangueirão ou se foi na Curuzu. E o Criciúma, na verdade eu creio que o primeiro jogo na Curuzu foi contra o Criciúma e o Criciúma saiu vencedor. Eu creio que tenha sido isso, né? 1-0. E depois daí a gente vencemos os jogos, né? Contra a Ferroviária, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? E depois vencemos o Repar, né? E assim foi, né? Então eu acho que a gente começa a nossa reação uma rodada antes, né? A gente começa a reação uma rodada antes, onde nós temos totais chances de sair. Por que eu vou te falar isso? Porque se a gente for olhar aqui a tabela, né? Vamos aqui tentar ver a tabela. Vamos ver a tabela aqui. Junto com a tabela vem os confrontos, né? Que a gente precisa ver. Porque se a gente for olhar a tabela, por exemplo, ó, nós temos os jogos encerrados da rodada, né? Atlético Paranaense 1, Operário 0, Paysandu 4, Criciúma 2 de virada. Tivemos um empate, né, entre Novo Horizontino e Vila Nova. O Vila Nova estava ganhando, o Novo Horizontino empatou, né? E nós temos, por enquanto, em andamento, temos Cadela de Peruca 2, CRB 1. Eu acho que esse jogo vai ser empate, tá? Temos Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo e Ferroviário. Eu creio que também vai ser outro empate esse jogo, né? Esses são os resultados que eu acho que vai acontecer, tá? Primeiro que o CRB é um time que mais empata no campeonato, né? Fora o Paysandu, acho que só tá atrás do Paysandu e eu acho que do Operário, se eu não me engano, tá? Na verdade tem um Atlético também que empatou algumas partidas, mas não chega a ser muito, não. Mas beleza, então os jogos são esses. Mas se a gente for ver, na próxima rodada, o Paysandu enfrenta... não é a Ferroviária. O Paysandu enfrenta o Cuiabá, né? O Paysandu recebe o Cuiabá
né? Esse jogo está marcado para Curuzu, certo? Esse jogo está marcado para Curuzu. Então nós enfrentamos o Criciúma, vencemos. Vamos pegar o Cuiabá em casa. Esse jogo contra o Cuiabá, o Paysandu vai motivado, o Paysandu vai renovado, né? O Paysandu vai confiante. Essa vitória diante do Criciúma, ela levanta a moral do time, ela dá confiança. Por quê? Porque nós vencemos um jogo onde nós tínhamos 2 ex-jogadores na frente. O ataque hoje do Criciúma era um ex-ataque do Paysandu, vamos dizer assim. Foi um ataque do Paysandu naqueles 11 jogos sem vencer, né? Onde nós tínhamos Benjamin Borazzi, né? E o Nicolas, né? E a gente vê que eles são outros jogadores, né? Outros jogadores no Criciúma. Mas claro, né, pessoal? O clima tá bom lá. Eles são líderes da competição. Eles são abraçados pela torcida. Aqui o Paysandu, com 11 derrotas, o Paysandu era xingado. Os torcedores estavam cansados de Nicolas, de Borazzi. Então quem fosse embora podia sair, que a gente nem ia reclamar, né? Mas enfim, essa parte passou, né? Vencemos o jogo contra o Criciúma, por isso que para mim esse jogo é um jogo chave, sempre foi chave essa partida, e eu vinha muito confiante. Agora nós vamos voltar a Curuzu, vamos voltar a Belém, nos braços da torcida. O Paysandu volta nos braços da torcida. Foi um jogão, o Paysandu jogou muito, né, para receber o Cuiabá. Depois do Cuiabá, o Paysandu vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. Acho que aí sim vem a Ferroviária, né? Eu sei que é quase essa a sequência, né? O Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa, só que é um confronto quase que direto, vai depender do resultado do jogo deles hoje e na próxima rodada, né? Tá? A gente vai na 32ª rodada enfrentar o Remo, né? Aí vamos pegar o Remo e depois do Remo eu creio que seja a Ferroviária, quer ver? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Depois do Remo a Ferroviária fora de casa. Então se a gente for olhar, né? Se a gente for olhar, nós temos Ferroviária fora, né? Vamos pegar o clássico, né? Com a Cadela de Peru, onde o mando é do Paysandu. Aí temos jogo fora contra o Botafogo, confronto direto, temos totais chances de vencer, né? E vamos pegar o Cuiabá em casa, né? Onde nós temos totais chances de vencer. Então temos 4 partidas: Cuiabá, Botafogo, o Repá e a Ferroviária. Dessas 4 partidas, eu creio que a gente, no mínimo, eu estou confiante que a gente possa conseguir 3 vitórias e um empate, né? Talvez o empate ali contra o Botafogo, né? Já que é um confronto direto, ninguém vai querer vender barato a derrota. Mas como eu disse aqui, eu estou confiante. O Repá, o Paysandu vai vencer o Repá. Eu não arrego, eu não sou de arregar. Eu já disse aqui em vídeos anteriores que eu confio no Paysandu para vencer o Repá. E a gente vai em busca dessa vitória, né? Quem tiver que concordar comigo, concorde. Quem tiver discordar, discorde. Nós estamos numa democracia, mas para mim o Paysandu vai para cima do Remo nesse Repá e a gente vai sair vitorioso, certo? Vamos sair vitorioso desse jogo, perfeito? Então o Paysandu, né, vence hoje o jogo, né? Respira, não no sentido de posicionamento, porque a gente continua na 20ª colocação, certo? Nós continuamos na 20ª colocação, tá? Mas respira no sentido de que pode enxergar agora, né, uma luz no fim do túnel ali, né? Pode conseguir o que a gente chama de confiança para tentar se recuperar na competição, certo? Se recuperar na competição e devolver aí as glórias a esse time maravilhoso, a essa camisa pesada aqui do Papão da Curuzu. Beleza, pessoal? Tá certinho? Mas a rodada ainda é interessante pra gente. Nós vamos ter, além desses jogos, hoje nós temos Cuiabá e Atlético, onde o Cuiabá precisa vencer esse jogo para deixar o Atlético alcançável para nós, tá? E amanhã no Independência a gente tem que estar ligado nessa partida, porque nós vamos ter América e Volta Redonda, né? Os dois estão abraçados, né? O América só está fora da zona por conta do critério de desempate, uma vitória a mais, mas tem a mesma pontuação
do Volta Redonda. Então um empate aqui não seria ruim, né? Mas também quem ganhar ou perder, eu prefiro que quem ganhe seja... Na verdade a gente já enfrentou os dois, né? Então a gente não pode tirar mais nenhum ponto de ninguém é daí. Então eu prefiro que o empate mesmo, o melhor resultado do Paysandu nessa partida é o empate, né? Bora voltar a falar dessa vitória, né, cara? A gente não pode aí deixar de colher os frutos, né? A gente já apanhou tanto, né? Vamos dizer assim, e quando chega uma vitória dessa a gente quer desfrutar, né? Certo? E aí, assim, Paysandu agora retorna a Belém, né? Com certeza vai folgar, né? Na segunda-feira e só vai se reapresentar na terça, sendo... Por quê? Porque se a gente for olhar aqui, deixa eu retornar aqui onde eu estava, rapidinho. Se a gente for olhar nosso próximo compromisso, ele será na quinta-feira, né? Então o Paysandu já se reapresenta na terça, treinando acho que em 2 períodos, né? E na quarta trabalha, né? Para jogar, para concentrar e jogar na quinta-feira nos seus domínios e recebendo o Cuiabá, beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, né? Muito feliz. Se você está aqui comigo nesse momento, até esse momento, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Bora pra cima que a gente ganhou, porra! A gente ganhou, porra! Vencemos! Foi muito bom, jogaço, o Papão arrebentou, né? E é isso, galera, é isso. Compartilha o vídeo, né? Vem com a gente, dá o teu apoio, a gente precisa muito crescer, a gente precisa muito correr pra cima. E é nóis, eu vou ficando por aqui. Fui!